que o Brasil hoje é um dos países que mais o médico dentista recebe processo no mundo. Só pede para os Estados Unidos, é isso mesmo? Sem dúvida, sem dúvida. Hoje, pelos números do Conselho Nacional de Justiça, são aproximadamente 250 mil ações anuais contra médicos e dentistas. Se a gente dividir isso por dias e por horas, é uma ação a cada 4 horas. Então, significa que a cada 4 horas, um profissional da saúde é processado por Nossa, alguém. é São números absurdos, absurdo. escandalosos. É, exatamente. E o que garante, né, de fato, a tranquilidade desse profissional é ter uma boa apólice de seguro desse segmento de responsabilidade civil profissional. Com certeza, e assim, é um número que a gente vê que é um pouco preocupante, né, de Extremamente. certa forma. E até você citou, a gente conversando antes nos bastidores, a questão de antigamente não tinha tanto esses processos, né? É verdade. Era uma situação assim, não se tinha muita informação, não existia rede social, as informações não circulavam tanto, e os profissionais da área de saúde eram tidos assim como alguém quase que intocável, né? Um Aham. médico, o dentista, ele era, o doutor, não, ele não errou, foi uma fatalidade e etc. Depois veio rede social, veio internet, as informações correm muito, aí mudou a visão, aliás, passou a ser o contrário, as pessoas hoje acham que só os profissionais é que erram. Sim. Então começou-se não. E aparecem também, né, obviamente, o mercado jurídico cresceu muito, então essas informações também multiplicaram. Hoje existem escritórios de advocacias especializados em processar médicos dentistas. Eu descobri cada coisa assustadora. Tem um grande escritório, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, em Minas Gerais, eles têm 40 profissionais, Nossa. só trabalham processando médicos, dentistas, clínicas, hospitais, laboratórios. É a função deles. Uhum. Eles, antigamente, a gente dizia que tinha um advogado de porta de cadeia. Hoje, o advogado de porta de De hospital. forma de hospital, Eles já exatamente. ficam esperando acontecer algo para entrar em contato com a família e já falou: ah, vamos processar. Você, se a gente tiver sucesso, aí eu recebo. Caso contrário, não. Então vamos processar. É, ele E ainda, aí ele vira ainda uma deixa essa indústria. deixa ainda de que, É, não, só me paga se a gente se a ganhar. gente Então ganhar, só me aí paga no sucesso. fomenta mais ainda Fomenta mais. o Virou uma cliente. indústria. Virou. Virou uma indústria. Indústria dos processos contra profissionais de saúde. Sim, E aí também, obviamente, nessa mesma esteira, vieram os escritórios especializados em defesa defesa. dos profissionais de saúde. Que é Então, importante, que é né? extremamente importante. E tem ótimos profissionais que eu conheço hoje que atuam defendendo esses clientes nossos que sofrem ações, grandes profissionais. Mas aí, Ricardo, qual que foi assim o time para você pegar e falar assim, putz, preciso me especializar nessa área porque eu vejo que é uma oportunidade também, tanto para você no mercado e tanto também da necessidade desses profissionais da saúde. Onde que foi esse momento? O start foi uma vez eu estava, época da pandemia, eu já estava trabalhando nesse segmento, já estava estudando esse segmento. Antes da pandemia, 2019, foi antes da pandemia, eu estava assistindo um vídeo do YouTube à noite em casa, e aí eu achei lá, você vai navegando, o algoritmo vai te trazendo coisas que interessam a você. Eu vi uma pessoa, uma profissional de seguros, falando sobre seguros de responsabilidade civil. Uhum. Eu achei interessante, eu sempre gostei desse ramo de responsabilidade. Eu assisti e eu vi ali uma oportunidade muito grande, porque ela falou exatamente sobre essa modalidade de seguro, com muita ênfase. E eu vi ali que, caramba, eu tenho tantos clientes médicos, dentistas, dentro da minha carteira de seguros e eles não estão protegidos com esse seguro. Eles estão correndo riscos na sua profissão e eu não estou ofertando isso para eles? Não, espera aí, eu preciso conhecer esse produto. Eu fui estudar ele mais profundamente, fui entender como ele funcionava e ele abriu um horizonte enorme para mim. Uhum. Eu vi que nós temos aqui em Juiz de Fora milhares e milhares de profissionais da saúde Sim. sem garantia nenhuma, correndo risco todos os dias, e existe um produto voltado para ele, montado para ele, com um clausulado especial que é feito de acordo com a profissão de cada um, com a especialidade de cada um. Eu falei, eu preciso levar isso para esses profissionais. Sim. Inicialmente para os meus clientes da minha carteira, e a partir daí eles me indicam um, que me indicam outro, e as coisas vão crescendo. E eu fui me aprofundando, fui estudando,
E à medida que eu fui me especializando, eu fui crescendo nesse segmento e cheguei aonde eu estou hoje, que fui ranqueado aí nos últimos 2 anos entre os 10 principais profissionais desse segmento do país, o que muito me orgulha, fruto de Sim, muito trabalho, muito estudo e muito conhecimento. Então, hoje eu consigo atender profissionais do Brasil todo, recebo contato diário de profissionais do Brasil todo, médicos, dentistas, etc. Todos os dias, sim, em todos os dias eu contrato uma apólice para um profissional de saúde. que E bacana, também ô suas Ricardo. clínicas, tanto nas pessoas físicas quanto jurídicas, né? Sim, Porque eles são sim. demandados nos dois lados. Exatamente. Principalmente hoje, né? O médico dentista estava até conversando ontem. Hospitais, por exemplo, agora a maioria só contratam como Com PJ, PJ. né? Então, Então, todo assim. mundo tem o seu CNPJ hoje. Então, Aham, você tem os seguros que você pode incluir cláusulas que da pessoa física para jurídica, da jurídica para física, que dão essa amplitude de aham. cobertura. Muitas vezes, quando é uma clínica maior, ela precisa contratar as apólices para os profissionais, pessoa física e para a pessoa jurídica, né? Porque eu costumo brincar que o advogado, quando aciona alguém, ele dá tiro em todo mundo para acertar em alguém. É, Então, ele aciona se tem um plano de saúde, não, vamos para o plano de saúde. Ah, se é numa clínica, vamos na clínica. Se é um aham. hospital, vamos para o hospital. Vamos, e o médico, e o assistente, e o dentista, e todo mundo que participou do evento, ele aciona todo mundo. Todo mundo. Eles, Pra eles, acertar em alguém. eles que se defendam. Sim. Alguém vai pagar a conta. Eles que se defendam. Se lá o juiz entender que essa pessoa não faz parte do processo, ela exclui, mas dentro do processo. E todos têm que se defender. É onde entra o seguro. Onde que entra? Aí eu queria saber o seguinte: o que que nós, profissionais da saúde, precisamos saber que precisa estar numa cláusula, por exemplo, quando for procurar a fazer esse seguro? Eu sei que, igual você falou, depende da especialidade, depende Isso, do ramo. Você faz isso. mais algo assim imprescindível para ter, assim, que o cara pode, pô, tem que duvidar disso aqui. Olha, como eu te falei, existem muito poucos profissionais com certificação e especialização. Nós somos no Brasil em torno de 450 mil corretores de seguros no país. Nós temos pouco mais de 1.000 corretores que têm essa certificação para atender um país enorme como o nosso. Desses pouco mais de 1.000, efetivamente, em torno de 100 a 150 atuam no mercado. Então, isso vai reduzindo. Então, torna-se muito pouco. Todos nós, corretores de seguros, como os profissionais da saúde, quando se formam, Uhum. eles podem atuar em todos os segmentos Sim, do mercado. Mas você vai se especializando naquilo que mais lhe convém, que mais lhe agrada, que é melhor para você. Você escolhe um nicho para trabalhar e assim é com os dentistas. Você vai lá, o ortodontista, o endodontista, aquele que faz cirurgia bucomaxilo, tem as novas modalidades, aquele que parte mais para a estética, sim, a harmonização orofacial, etc. Então, quando você vai procurar uma apólice seguro, primeiro, o profissional que está lhe oferecendo, ele tem que saber o que ele vai te oferecer, ele tem que conhecer o mercado. Senão ele vai te dar um produto que não lhe atende. sim. E é uma coisa que eu tenho visto diariamente também. Eu faço muitas consultorias em apólices de profissionais da saúde e eu detecto ali ser muitos problemas. Uhum. Apólices com clausulado errado, que não dão a garantia que ele precisa. Por exemplo, o dentista ele trabalha com cirurgia bucomaxilo, uma modalidade muito específica. Sim. A grande maioria das seguradoras não cobre, então você tem que saber quem cobre, ou você contratar uma cláusula particular para cobrir. Quando o profissional não sabe disso, ele vai lá e contrata uma apólice de responsabilidade civil profissional para o dentista, mas ele não perguntou a hora de atuação dele. Então você vai entender lá nas exclusões que aquilo não está coberto, que ele não tem essa garantia. E ele só vai descobrir isso no pior momento, quando Sim. acontece o sinistro. Então, antes de contratar, a gente tem que entender o universo do cliente, fazer uma análise do risco, um perfil de risco, traçar o perfil de risco dele, e aí buscar entre as companhias de seguro a que mais vai atender aquele profissional.